Eu sou rei dos reis, sou rei dos céus e do universo. Os poderes dos céus e as potestades do universo são agora abalados. Eu sou Deus, eu sou Yahweh, o único, todo-poderoso, Deus. Estas são minhas palavras, eu o autentico. Deus versus besta, todos contra a besta. Alcançarão a imortalidade do corpo físico, força adquirida através de sua unção com a besta. A fórmula da imortalidade, adquirida após unção, a besta, junto à ciência do homem. A fórmula de cura da besta já está sendo testada, ela se desenvolverá e cada vez mais será aprimorada, e camuflarão as verdades neste segredo, mas saibam de antemão, que estes não serão os meus milagres em massa, aos quais presenciarão, mas os milagres da besta, sob sua unção através da ciência do homem, em unção aos espíritos das trevas. Aqueles que adquiriram da marca e da fórmula misteriosa e do número do seu nome, a besta, serão condenados para sempre e por toda a eternidade. A ciência ainda mais avançará. Um antídoto, anti-morte, a poção medicamentosa da imortalidade, surgirá em breve. Ela prometerá imortalidade, força, robustez e vigor. Não será permanente. Na realidade, ela não passará de um grande e irreversível fracasso para a humanidade. A poção será rotulada como diga não à morte. Uma porção do antídoto pela servidão eterna da alma. Muitos receberão. Quem receber deste antídoto, morrerá por toda a eternidade. Meu povo passará pela tribulação nunca vista desde a fundação do mundo. Mas mesmo diante de todas estas coisas, aqueles que guardarem as minhas palavras, estarão protegidos pelo meu espírito. E aqueles que morrerem, ainda em fidelidade a mim, o único Deus, Yahweh, e vosso Salvador, Yeshua, serão salvos. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas. E sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Zacarias 14, 12. Em breve, muito em breve, os senhores do mundo serão alençados ao poder da besta. O anticristo, o falso profeta, os reis da terra, e seus povos do mundo estarão na besta. Muitos receberão da marca da besta e da sua fórmula, 666. Apocalipse 13, 18. Aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Será o número dos seus homens, espiritualmente presente pela besta e fisicamente, na genética do homem. 666. O povo de Deus leva o selo de Deus, mas o selo da besta leva o povo na besta. Assim, é o selo da besta, que sela o corpo do homem, a alma e o espírito, como propriedade dela para toda a eternidade das trevas. Ela não marca somente a superficialidade do corpo físico do homem, mas marca a genética, e na profundidade da alma, e do espírito. O número e a marca da besta, pois todos sabem que é para laço maligno. Contudo, muitos falsos pastores dizem ser bobagem sobre a humanidade buscar conhecimento e compartilhar destas coisas, a escaparem do destino desta maldição que em breve assolará sobre toda a terra, o poder e o conhecimento da ciência entre os homens. Farão muitos brincarem posicionando-se como no lugar de um Deus. Pois acaso poderiam prevenir o povo dos dias abomináveis que virão sobre a terra, declarando o oposto, em negação de todas estas coisas, dizendo de suas próprias mentes e bocas carnais, alegando que não devem se preocupar com tais bobagens. Minhas palavras, para todos, elas não foram registradas, escritas há milênios, sobre todas estas coisas a virem acontecer, então, porque agora duvidam neste tempo, não são as suas testas e suas mãos que já andam pedindo em troca, ao inibirem seus direitos de liberdade, não são calculados os números e acrescidos as fórmulas, o que andam procurando e o que desejam atestar sobre suas vitalidades. Não seriam pela busca da suposta eficácia no homem em alterar as suas imagens diante de mim, continuariam mesmo a achar que tudo é uma mera coincidência, continuariam a achar que não há conexão, aos trâmites mais obscuros da besta, duvidaria que os inimigos já andam agindo no oculto, por debaixo dos panos, ao objetivo de maquiar suas intenções diante o conhecimento bíblico dos homens, duvidariam que homens malignos já hajam maquilando malignamente sobre o que farão em seguida, depois destas coisas, a virem consumar nas suas vontades a maneira mais realista, como já está escrito. Muitos serão pegos de surpresa, e de fato, muitos não escaparão. Como poderão distinguir sobre a validade e na eficácia do raio da besta, quando já estiverem selados por ela, sobre a mão, e sobre a testa, ou qualquer outra parte do corpo? Quanto tempo mais acham que resta, para que os inimigos lacem suas almas, na astúcia, como vem a um ladrão à meia-noite? Quando verão a obscura realidade, quando vossas almas já estiverem laçadas e capturadas em custódia da besta, quando forem surpreendidos pelos ladrões de almas, então, somente assim verão, mas, quando surpreendidos já não estariam encurralados a serem laçados, como poderão se libertar, e reverter o toque de horror da besta? E então, até tudo isso, não seria tarde demais?
do que vocês sabem. Acaso nestes últimos dias, algo tão misterioso, eu já revelei a vocês, darão ouvidos a mim, ou continuarão a liderar o meu povo às cegas debaixo de suas ignorâncias? Se não for pelas palavras do meu espírito, como saberão discernir a presença ou a ausência da impressão da besta? Mesmo que muitos de vocês tardem a entender todas estas coisas aqui ditas, a besta não tardará sobre suas consumações malignas. E de antemão, devo ainda vos alertá-los sobre uma outra nova forma de tecnologia, na tipologia da fórmula da besta, que em breve admirará todo mundo. Todos os sistemas de saúde do mundo irão propor aos homens a decidirem, por intermédio de declaração preventiva, autorização aos serem submetidos à ressurreição biológica, e a familiares dos pacientes induzidos, que se encontrarem em estados terminais, a decidirem por eles a serem submetidos sob técnicas de ressurreição biológica. Meu povo deverá de decidir a não autorizar submissão de maneira alguma a técnicas de ressurreição biotecnológica, pois uma vez que o espírito de vida abandone o corpo físico, não mais retornará ao corpo. Povo cego. Quem dá a vida e tira a vida é meu Pai. Contudo, sob esta técnica tecnológica, suas almas voltarão para seus corpos. Mas o espírito que dará o fôlego de vida não será o Espírito Santo, mas sim, espíritos das trevas, de demônios e da besta. Nessa maneira, suas almas e corpos não mais estarão no fôlego do meu espírito, mas sob a possessão de todo o espírito das trevas. Pois visto que sejam lembrados que lhes foi permitido morrer uma só vez, e depois vires o juízo, quem buscar salvar suas vidas por meio de procedências biotécnico-científicas dos homens, ou de si mesmo, a perderá. Mas quem depositar confiança no vosso Criador e Salvador verdadeiramente será salvo. Se realmente desejam serem salvos, devem escolher aguardar em mim, até que venham ser ressuscitados pelo Espírito Santo, ao juízo final, e a ressurreição se dará de outra maneira individual, apenas debaixo de exceção de meu Pai, diretamente ao poder dele. Sim, quem dá vida e te salvo quando pelas obras do Espírito Santo, quais somente se darão através de edificação, pela obra sob testemunho a glória de meu Pai e de mim, debaixo do poder máximo do Espírito. A ciência brincará de ser Deus, e as consequências para a humanidade serão catastróficas e irreversíveis. A ciência do homem fará da humanidade uma grande aberração diante o meu fôlego de vida, e diante a minha imagem, uma terrível abominação, pois darão aos homens o fôlego, e a imagem da besta. E, ainda contudo, digo que, também não tarde chegará o tempo em que todos no mundo serão forçados pela lei dos homens, a receberem da marca e da fórmula da besta, e tanto a marca quanto a fórmula serão representadas por maneiras diversas. Não devem se apegar na informação limitada de que haverá somente um único modelo ou fórmula única específica. Ambos estarão mediante múltiplas e dinâmicas variações. Assim farão, pela astúcia, a camuflar e despistar na tentativa de desbancar estas verídicas revelações ao povo, levando até mesmo alguns dos meus apostasia diante revelações de minhas palavras, e agirão sob extrema astúcia na tentativa de fazer apostatar aqueles que ainda resistirão se apostatarem, ao desejo de serem confundidos e manipulados sem desconfiança diante a marca e fórmula da besta. Mas não confiem em qualquer que seja a tecnologia ou procedimento científico, quando dirigidas por governantes, reis, príncipes ou líderes religiosos, pois seus desejos serão únicos, a confundir todo o meu povo, sabendo eles que meu povo tem sido alertado pelo meu espírito, antes de seus planos malignos serem consumados nestes dias, e eles aumentarão suas astúcias, em ações contra o desejo na posição preventiva e conservadora de meu povo. Muitos serão pegos sob resistência, e serão selados pela besta a uso de força física, e por conta disto, muitos, naquele dia abandonarão seus lares, e suas cidades, e suas nações, para viver, no ermo do mundo. Mas desde agora ouçam, e poupem de serem molestados pelo poder do aguilhão da besta, antes que percebam estar diante à beira do abismo, e seja tarde demais. Desde já, façam valer as minhas palavras nas minhas vontades, antes de todas estas coisas más tomarem a acontecer, e a caírem repentinamente sobre suas cabeças. Despertem para que não sejam surpreendidos pelos inimigos, pois eles não terão misericórdia de meu povo. Não confiem nos homens, pois eles vos conduzirão para serem marcados à força, e vos levarão ao matadouro como gados. Mas certamente, muitos daqueles líderes religiosos que deveriam estar em minha presença, sob minha vontade, não estão, e suas sabedorias humanas não são além de soberbas diante de mim, pois na realidade eles não possuem nenhuma comunhão comigo, porque escarnecem todos os dias ao que provém do meu espírito, e portanto, meu espírito não pode estar no meio deles, e eu mesmo os repudio, pois de mim não foi-lhes dado pelo meu espírito revelação alguma. Dos segredos e mistérios espirituais, sobretudo, aqueles que foram dadas revelações, estes falsos líderes religiosos tentam refutar toda uma verdade, na qual atitudes se apostatam, diante meu espírito, pois estes que assim agem diante de minhas verdades, mais misteriosas, não são prudentes, nem sábios, mas são apostatas, imprudentes e tolos. E cada um destes inconsequentes responderão severamente por cada alma que estavam sob suas responsabilidades, e no entanto, foram perdidas, sim, lançadas à escuridão das trevas, através de suas estúpidas mãos. Portanto, com mais vigor agirei no meu juízo sobre estes homens, do que aqueles que estiverem sob gozo daquele mesmo espírito de Sodoma, Gomorra e Antigo Egito. Muitos se dizem ser meus servos e de meu Pai, mas não são.
Alguns foram chamados para minhas obras, mas no meio do caminho viraram as costas ao meu espírito, e se entregaram a um espírito oposto a mim, porque seus corações nunca foram firmados em mim, mas nas ganancias e prazeres deste mundo. A muitos, minha sentença já foi dada, e muitos, já foram condenados por conta de me desobedecerem e me rejeitarem espiritualmente, porque trocaram a responsabilidade que eu vos dei, a preferirem os desejos deste mundo sombrio, aliançando-se às hordas ocultas por detrás dos bastidores. Muitos dispensaram a aliança comigo, e se renderam à aliança dos meus maiores inimigos. Muitos deixaram de ser meus servos, a tornarem servos secretos de Baphomet e Baal-Zebub. Alerta sobre o engano final da besta, a mesma qual vem a reacender do abismo com muito mais poder e eficácia. Povo de Deus, cuidado, pois há um novo plano maligno vindo do sistema da besta. O sistema comprará pessoas a convencê-los de que a marca da besta é outra coisa. Haverão muitos enganadores selecionados ao trabalho da besta, tanto dentro das religiões quanto fora das religiões. Não os ouçam. Argumentarão o contrário do que já sabemos por revelação do Espírito Santo do Altíssimo. Muitos serão pegos de surpresa na astúcia de Satanás, do dragão e da besta, debaixo de um grande e assombroso engano. Pois, usarão a mentira para desdenhar e desorientar o povo diante da verdade. Não permitam que ninguém na terra nem debaixo da terra toque em seu corpo, nem na sua alma, nem adultere sobre-te o espírito. Não se deixem convencer pelo engano, sobretudo, jamais permitam um selo das trevas a controlá-los. Jamais permitam serem marcados pela besta, para aqueles que serão lançados na morte eterna, não haverá volta. Muitos estão sendo comprados à garantia de um plano macabro, em transmitir um grande engano por meio do uso de conclusões interpretadas de homens que nada sabem, na tentativa de refutarem as revelações dos últimos dias. Distanciem-se de todo aquele que faz de si um extremista, sendo ele religioso ou não religioso. Tudo que refere-se a Deus deve ser apenas revelado por Deus, o próprio dono das revelações, nunca o homem, ao meio de suas equivocadas conclusões humanas, as quais nunca foram fontes de revelações divinas. Cuidado com o engano, pois a besta, o dragão e Satanás trabalham com o engano. Fujam daqueles que dizem uma só verdade, mas seus ensinamentos são mentirosos e cheios de doutrinas de mentiras, dos entendimentos humanos mais absurdos e blasfemos contra o Espírito Santo. Eles não conhecem a Deus, nunca conheceram, jamais conhecerão. Eles refutam toda a palavra de Deus já escrita. Seu espírito não são de revelação, são espíritos de homens sem entendimento espiritual, são espíritos anticristos e antideus. Não são eleitos, e nada foi revelado a eles da parte dos segredos e mistérios de Deus. Peçam discernimento do Espírito Santo, por meio de jejum e oração, e Deus lhes revelará quem pertence ao selo dele, e quem não pertence. O engano será grandioso contra o povo de Deus. Foquem apenas na fonte da palavra de Deus. Cuidado sobre a quem vocês ouvem e quem vocês seguem. Muitos que se acham líderes, levarão grande quantidade de almas para a perdição eterna. Muitos se autoclassificam autoridades da parte de Deus, mas não são. Não permitam que ninguém venha roubar sua coroa da vida, nem que arranque seu selo da testa, nem revogue definitivamente sua salvação. Não te permita uma posição ao risco de jamais conhecer a vida eterna. Toda a realidade está diante de vocês. A qual voz desejam ouvir? A voz do engano, na qual vem da morte eterna? Ou a voz da verdade, na qual vem da vida eterna? Ouçam a voz, que vem, apenas do Espírito Santo. Ouçam as palavras, das revelações de Deus. O sistema, a besta. Tudo isto que está acontecendo no mundo é cumprimento bíblico. Para que seja implantado um sistema, a marca da besta no mundo. Recusem a fazer parte deste sistema enquanto ainda é tempo de misericórdia de Deus. Não mais se aprofundem neste erro, pois não poderão voltar atrás. E o testemunho confirma, e a profecia vai se cumprindo. Com a cumplicidade do povo, o sistema chegará onde ele quiser. E vai avançando. No dicionário de Deus, a palavra besta significa sistema. E sistema significa conjunto organizado de coisas. É um sistema de perdição no mundo. Na passagem bíblica de Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao 18, diz: também obrigou a todos. Quem obrigou a todos? O sistema, a besta. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 16 ao 18. A passagem diz: calcule o número da besta, pois é número de homem. Ou seja, um cálculo, que está na natureza do homem. Que poderia se revelar uma nova outra natureza, que seria da besta.
significa que o número da besta, de um sistema de perdição e abominação, estaria invasivo na natureza do homem. Cálculo está ligado à ciência do homem. A palavra nome, em hebraico é Shem, que significa caráter, o homem receberá Shem. Ou seja, o nome, o caráter da besta. Tornará propriedade, filho dela recebendo suas características. Saibam que a alteração genética é o que mudará no homem dando, a oposição, sobre sua natureza original diante a imagem e semelhança de Deus, na qual será a principal marca. A causa da alteração dentro da genética humana será marcada a besta. Tanto quanto ciência e tecnologia, ambas juntas ou separadamente, por inoculação terapêutica genética ou mesmo um circuito tecnológico posto sobre a mão ou sobre a testa, poderão ter mesma função de alteração por inoculação. O mesmo um circuito implantado no corpo ao controle e confirmação de marcação. O sistema da marca da besta não é um sistema limitado como muitos imaginam, é um sistema muito complexo de engano, e muito eficaz. E para compreender requer sabedoria que vem do Espírito Santo. O significado bíblico, mão, está relacionado a trabalho, controle, fidelidade, propriedade e confiança. Ao que será convertido à besta. E acontecerá que diante de Deus, serão nos princípios, nas práticas, e no caráter de Deus adulterados. Atenção! Naqueles tempos antigos, mão e braço, têm o mesmo significado. Ou seja, a pessoa pode ser marcada na mão ou no braço. Nos tempos antigos mãos e braços eram classificados como parte única entre os membros. E testa, significa fonte de sabedoria, identidade, conhecimento, obediência e pensamentos. Ao que serão modificados, apagados, resetados, assim, toda a cognição do homem tornando parte a outra propriedade. Uma conexão espiritual oposta à propriedade de Deus. Resultando a serem convertidos da autoridade e propriedade de Deus, para a autoridade e propriedade da besta. A marca da besta nunca será um sistema limitado, a mesma atua com diversidades e dinamismo, ela marcará o corpo, a alma e adulterará no espírito. Saibam que a alteração genética é o que mudará no homem dando à oposição sua natureza original diante a imagem e semelhança de Deus, na qual será a principal marca. A causa da alteração dentro da genética humana será marcada a besta. Tanto quanto ciência e tecnologia, ambas juntas ou separadamente, por inoculação terapêutica genética ou mesmo um circuito tecnológico posto sobre a mão ou sobre a testa, poderão ter mesma função de alteração por inoculação. O mesmo um circuito implantado no corpo ao controle e confirmação de marcação. O sistema da marca da besta não é um sistema limitado como muitos imaginam, é um sistema muito complexo de engano, e muito eficaz. E para compreender requer sabedoria que vem do Espírito Santo. O significado bíblico, mão, está relacionado a trabalho, controle, fidelidade, propriedade e confiança. Ao que será convertido à besta. E acontecerá que diante de Deus, serão nos princípios, nas práticas, e no caráter de Deus adulterados, atenção! Naqueles tempos antigos, mão e braço, têm o mesmo significado. Ou seja, a pessoa pode ser marcada na mão ou no braço. Nos tempos antigos mãos e braços eram classificados como parte única entre os membros. E testa, significa fonte de sabedoria, identidade, conhecimento, obediência e pensamentos. Ao que serão modificados, apagados, resetados, assim, toda a cognição do homem tornando parte a outra propriedade. Resultando a serem convertidos da autoridade e propriedade de Deus, para a autoridade e propriedade da besta. A marca da besta não será um sistema limitado, a mesma marcará o corpo, a alma e no espírito. A Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser interpretada para ver o verdadeiro conhecimento, mas a mesma não pode jamais ser interpretada por mente de homens, mas somente pelo Espírito. Tudo está ligado à ciência e à tecnologia. No sistema, a marca da besta é tanto físico quanto espiritual. E ainda, estará sobre todo o mundo não somente uma marca simbólica, mas também uma marca espiritual e material que já está sendo materializada e confeccionada. Tudo faz parte da instalação do sistema da besta no mundo. Como está escrito: pois o selo da besta será tanto físico, como também espiritual. Selará o corpo, a alma e o espírito na besta. Serão marcados, corpo, alma e espírito, como propriedade da besta. Desde já, fuja de tudo que altere a sua natureza humana que Deus te deu. A sua natureza é homem. E, homem, significa, tipo de ser vivo, tipo de espécie, tipo de criatura. Assim como a natureza de Deus é homem espiritual. Você é da natureza homem carnal. Você é criado, à imagem e semelhança de Deus. A assinatura de Deus está gravada em seu DNA. O tetragrama que referencia seu nome, YHWH, está dentro de você. Como sendo criação e propriedade de Deus. Mas os inimigos espirituais querem arrancar a assinatura de propriedade de Deus sobre vocês.
Todo ser humano criado pela imagem e semelhança de Deus é filho da natureza homem. O Criador tem natureza homem. E todo aquele que permanece natural como filho do Criador, portanto é filho do homem, que é o mesmo que dizer, filho de Deus. Filho do homem, ou seja, filho de Deus. Filho da natureza homem. Não confundam o termo filho do homem com filho do homem terreno, mas compreendam o significado filho do homem em termos celestial. Há dois termos ocultos diferentes. Muitos servos de Deus foram chamados pelo próprio Deus de filho do homem. Ezequiel e Yeshua, dentre outros. Não há contradição, mas há falta de entendimento humano. Filho do homem terreno são homens sem dons e sem chamados espirituais. Filho do homem celestial são considerados homens com dons e chamados espirituais. Tanto Ezequiel tanto Yeshua são considerados por Deus filho do homem, não de natureza terrena, mas, sim, de natureza celestial. Porque possuem selo espiritual celeste. Cada um de vocês que preservam sua natureza pura em Deus é filho do homem, filho de Deus. Preservem-se, o quanto ainda é tempo de misericórdia de Deus. Virá algo preparado contra a humanidade, muito pior, e este algo preparado será altamente danoso. O grande engano os levarão à completa destruição. A mais profunda. Dando assim origem à segunda queda do homem. E conseguinte, a terceira queda do homem, após dada a condenação eterna no juízo final. A queda eterna. Adão e Eva geraram a primeira queda do homem. E após a primeira queda foi aos homens estar designado 3 exaltações espiritual, ou 3 quedas no espírito. A escolha é de cada uma pessoa individualmente. Pratiquem a obediência, e façam a boa escolha preparada de Deus em garantia da sua vida eterna. O fim virá, porque a humanidade dará cabo de si mesma, se auto-extinguirá. Não aceite mutações genéticas em seu organismo. Permaneça homem na natureza pura da criação de Deus. Isto é que configurará e garantirá sobre ti a salvação. Você é propriedade única de Deus. Não se troque por nada deste mundo. E assim, está escrito. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Mateus, capítulo 16, versículo 26. No livro do profeta Daniel, é citado o avanço da ciência neste tempo do fim, que diz: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Não aceite tudo que o sistema te oferece, pois o sistema já está debaixo de maldição eterna. Portanto, não caiam nas ciladas do sistema, a que não compartilhe desta mesma maldição. O rótulo que muitos usam, ser conhecedor da Bíblia, a palavra de Deus, não passa de um rótulo equivocado, pois ninguém na terra é conhecedor da palavra de Deus. Conhecer a palavra não é apenas saber ler. Ela tem que ser interpretada. Para haver o verdadeiro entendimento e conhecimento, contudo, a mesma não pode jamais ser interpretada por mente de homens, mas somente pelo Espírito Santo de Deus. Se não houver revelação dada do Espírito, não haverá verdadeira compreensão ou conhecimento. Ambos vêm apenas por meio de testemunho recebido. E se alguém presta testemunho sem ter testemunhado algo, é o que faz ser um homem de falso testemunho. Diferente é um homem testemunhar ao invés de interpretar de si mesmo. Tudo da parte de Deus deve ser revelado, testemunhado pelo Espírito para obter validade em autenticidade espiritual, nunca pela interpretação do homem terreno. Interpretações do homem terreno nada valem. Não tem valor espiritual. Mas se alguém tiver o testemunho verdadeiro, dê seu testemunho verdadeiro. Faça cada um a tua parte, pelo que Deus tem chamado. Aqui fiquem despertos, pois não haverá tempo de se arrependerem. Para aqueles que se aderirem da fórmula e da marca ungida da besta, não mais haverá volta, de forma alguma. Entrarão no reino dos céus. Seus nomes não se encontrarão escritos no livro da vida eterna, mas serão sim encontrados no livro da morte eterna. Estes não serão considerados por mim como parte da humanidade. Tornarão seres desprezíveis e abomináveis para mim. Estes serão isolados do meu povo, lançados serão para o lago de fogo eterno. Porque fizeram coisas desprezíveis e abomináveis contra mim. A misericórdia do meu espírito não lhes sustentará, porque toda blasfêmia contra meu espírito não há perdão, pois recusarão ao meu espírito, me insultarão e desprezarão a minha salvação. Por isso, morrerão. Então, povo meu, não se admirem com as maravilhas que trarão a besta. Não as sigam, e não a adorem, porque aqueles que receberem sua fórmula, e receberem sua marca de posse, serão condenados para sempre, e eternamente, e para onde irão. Não haverá mais volta. Não temam, meu povo, porque eu, o Senhor Todo-Poderoso, estarei convosco, desde sempre, e a partir de agora, até o último dia, eternamente.
Por isso, continuem focados em mim, meus amados. Deixe que eu vos guie no meu espírito. Não busquem entendimento no homem. Busquem entendimento no meu Espírito Santo. Sejam pacientes e aguardem o momento dos detalhamentos de minhas revelações. Todos os meus segredos e mistérios revelarei neste tempo. Quais passos serem entregues com muito zelo e fidelidade. Não desviem do meu caminho da verdade. Eu farei a minha justiça. Por isso, guardem as minhas palavras que podem tanto absolvê-los, quanto condená-los no dia do juízo, pois elas podem ser usadas contra ou a favor de vocês. Pois faço que elas sejam provas válidas, suficientemente conclusivas, sobre suas práticas cometidas, a serem avaliadas e julgadas como justas ou injustas, quais resultarão na remissão ou na punição do povo. As atitudes do povo diante de minhas palavras serão comprobatórias para prová-los ou reprová-los. Para aqueles que se opuserem às minhas palavras não haverá perdão. Serão classificados como portadores das potestades das trevas. E também serão destruídos, porque o poder da minha luz está acima das trevas. E o poder das trevas não triunfará jamais sobre mim. Pois eu destruirei besta e todos os demais seres destes sistemas do inferno, porque eu sou Yahoo. Deus versus besta. Todos contra a besta. O nome de Deus YHWH é um selo no DNA humano. O corpo do homem é templo do Espírito Santo. Haverá o tempo de confirmação quanto à integridade do mesmo. Aquele que alterar, converter, a configuração de código do templo de Deus em ti será destruído. No hebraico, cada letra do alfabeto são também representadas por valores numéricos, como por exemplo, Y igual 10, H igual 5, W igual 6, H igual 5, YHWH igual 10, 5, 6, 5, dando soma total igual 26. A ciência fará alteração destes códigos naturais, em busca de aperfeiçoamentos na natureza humana, no que acarretará mudança no código genético criado por Deus, no lugar das letras Y, H, W, H, 10, 5, 6, 5, Yahoo, Yahvé, ou Yahuwah, que ambos espiritualmente representam respiração, fôlego de vida, mas este valor numérico será transformado, ou convertido para o valor numérico, Y, H, 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 10, 6, 6, 6, somando igual 28, ao som de pronuncia, Ia, ha, 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 representado a gargalhada em zombaria dos seres das trevas sobre a segunda queda e derrota do homem, diante de Deus, e o mesmo, no seu significado espiritual, é o fôlego da besta. O fôlego da besta não é respiração, não é fôlego de vida, é descárnio e zombaria sobre a destruição do fôlego de vida de Deus sobre os homens, a conquista da besta debaixo de gargalhada, ao fazer consumação de levar a humanidade com ela à morte eterna. Este será o selo da besta que estará gravado no DNA humano, daqueles que forem marcados. O código numérico da natureza do homem será alterado, pelo código da abominação, desolação e profanação do templo ou vivo, contra o Espírito Santo de Deus, condenando o corpo, a alma e o espírito, às trevas eternas. É por isso que a besta virá para destruir o DNA, que é a original natureza humana. A besta tocará no DNA humano, ela desejará destruir a imagem e semelhança de Deus, a configurar a natureza humana na imagem e semelhança da besta. Por isso, povo, cuidado, não aceitem tudo que a ciência, o governo e a religião ofereçam para vocês. A destruição será fatal. Laboratórios da besta estão espalhados pelo mundo. Quem deseja sabedoria entenda. A ciência avançada trará a destruição da humanidade. O risco é a extinção da raça humana natural. Ocorrerá a conversão genética do homem na imagem e semelhança de Deus para a besta. A fórmula da besta fará isto. A fórmula, a marca 666, selará o corpo, alma e espírito na besta. Fujam da tecnologia da ciência avançada. O selo, adesivo, luciferase, picada luciferase 666. Patente, WO, 060606-2020. Corpo, mutação circuito máquina. A fundação de Bill Gates cria tatuagem secreta. Tatuagem invisível pode substituir carteira de picadas. Esta microtatuagem obterá desenho, com pontos quânticos de microagulhas. E pode ser visto sob certas condições de luz, feita com microagulhas. A marca pode resolver o problema do rastreamento de picadas, substituir carteirinhas, e evitar disseminação de vírus. Luciferase, vem de Lúcifer. O nome Lúcifer significa anjo de luz, e este foi anteriormente o nome de Satanás quando era anjo nos céus. Depois de Lúcifer se rebelar contra Deus, foi expulso dos céus, e perdeu sua luz, e seu lindo nome abençoado, recebendo o nome amaldiçoado Satanás, ou seja, o nome Lúcifer, se refere próprio Satanás. Picada de luciferase igual picada de Lúcifer, picada do Satanás. O sistema é a besta. Tudo isto que está acontecendo no mundo é cumprimento bíblico, para que seja implantado um sistema, a marca da besta no mundo. Recusem,
a fazer parte deste sistema enquanto ainda é tempo de misericórdia de Deus. Não mais se aprofundem neste erro, pois não poderão voltar atrás. E a profecia vai se cumprindo, com a cumplicidade do povo. O sistema chegará onde ele quiser, e vai avançando. No dicionário de Deus, a palavra besta significa sistema, e sistema significa conjunto organizado de coisas. É um sistema de perdição no mundo. Na passagem bíblica de Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao 18, diz: também obrigou a todos. Quem obrigou a todos? O sistema. A besta também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 16 ao 18. A passagem diz: calcule o número da besta, pois é número de homem, ou seja, um cálculo, que está na natureza do homem, que poderia se revelar uma nova outra natureza, que seria da besta. Significa que o número da besta, de um sistema de perdição e abominação, estaria invasivo na natureza do homem. Cálculo está ligado à ciência do homem. A palavra nome, em hebraico é Shem, que significa caráter. O homem receberá Shem, ou seja, o nome, o caráter da besta, tornará propriedade, filho dela recebendo suas características. Tudo está ligado à ciência e à tecnologia. No sistema, a marca da besta é tanto físico quanto espiritual, e ainda estará sobre todo o mundo não somente uma marca simbólica, mas também uma marca espiritual e material a tocar o corpo humano, que já está sendo materializada e confeccionada. Estas palavras, já é o poder de Deus, contra o poder da besta. Deus fará grandes maravilhas neste tempo do fim, mas a besta competirá suas maravilhas com Deus. A besta fará coisas tão admiráveis, como nunca vista por homens, e assim, ela conquistará muitas almas. O poder de Deus é o reino eterno celestial. O poder da besta, o lago de fogo eterno. De qual lado você deseja ficar? Do lado de Deus, ou do lado da besta? O poder do dragão e da besta se aliançarão. E adoraram o dragão e a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. Das perguntas e respostas por Deus. Perguntei por confirmação a Deus: estas picadas já são a marca da besta que tem me mostrado em visões? Resposta: ela é, e não é. Eu disse a Deus: não entendi. Disse-me Deus: ela é, porque foi inspirada, criada neste propósito, e ela não é, porque apenas foi um fracasso destes homens. O plano deles foi muito mal sucedido. Eu mesmo planejo contra eles, e derrubo o plano dos inimigos por terra. Eu quebro, e saboto, seus planos, e deixo os inimigos irem até onde eu quero, para que o mundo inteiro testemunhe suas maldades, para que todos enxerguem a razão dos meus juízos, e conheçam meus julgamentos todos os que moram sobre a terra, e que meus julgamentos e juízos caiam sem misericórdia sobre todos os quais amam as maldades do mundo. O medo é o pior inimigo do homem, porque não atua do exterior, está dentro dele mesmo. O medo faz o homem submeter-se a coisas absurdas sem raciocinar. O medo corrói, destrói na raiz da sua natureza. E falando das supostas eficácias das picadas, nenhuma delas tem suas eficácias reais divulgadas. Suponha, se elas dizem ser 90% são 45%, ou se dizem 50% são 25%. Esta é a realidade que esta ciência do mal, a ciência das trevas, jamais revelará ao povo. Todas elas são ineficazes. Estas iniciais, nem para converter o DNA das pessoas elas servem, de tão ruins, insuficientes que são. Precisaria de dezenas ou até centenas de doses para que isso pudesse ocorrer. Ainda assim, improvável, mas no mínimo, uma única dose é o suficiente para trazer doenças ao povo, às vezes até incuráveis, irreversíveis, ou de repente, matá-los repentinamente ou aos poucos. E o medo, na falta da fé, debaixo de pressão psicológica pela morte, inventada pelo sistema, empurrará a humanidade para o abismo, pela busca de cada vez mais receber estes experimentos, que, em dezenas de doses ou até centenas, levará uma alteração irreversível na natureza genética do homem. Mesmo por via de muitas tentativas mal sucedidas, pode ser realizado grande dano genético, não uma conversão genética, mas um dano genético irreversível. O engano será grande, mas a ciência criará em breve uma fórmula acima dos estudos destas, totalmente avançada e realmente mostrará eficaz.
numa única dose, até um determinado ponto, até onde eu permitir, e fará conversão genética com eficácia e sucesso. Para os olhos de admiração do homem será um avanço bem-sucedido, mas para meus olhos, a queda eterna do homem é o abismo, porque alcançarão o poder total da besta. E para meus olhos não haverá nenhum sucesso, porque é contra mim, e inferior ao meu poder. E o resultado disso vocês já sabem, todos enganados. Chegará um tempo em que a aberração, abominação, destruição, toda desolação dentre a humanidade será inevitável. Mas o meu desejo é ganhar mais tempo, a que os mantenham firmes, e consiga assegurá-los, um maior número de almas serem salvas. Estas foram as palavras de Deus que vieram a mim audivelmente em visão. E agora o complemento das palavras de Deus. Alerta. Além de mais, todo sistema de controle, e sobre a saúde e a vida dos homens. Elas vêm para adoecer, matar, trazer a perdição e a destruição. Esta terapia genética inicial, ainda não recebeu todo o seu potencial para converter com sucesso a genética humana. Fará uma bagunça no sistema orgânico de vocês, mas ela vem sendo a origem da marca, o propósito dela, e ela, efetivamente será. Este é o ponto onde os iníquos querem chegar, e conseguirão. Ela, a picada, o chip, o homem misturado com a máquina, o apagar da mente humana o Deus Criador, a luciferase, e várias outras coisas. Estes procedimentos inoculados no corpo humano, até mesmo o objetivo é usar como estratégias de guerra, sabotagens, é enfraquecer, vulnerabilizar tropas opostas, inimigas. Ouçam, pois a besta para Deus representa sistema, e num sistema não se usa apenas um mecanismo, mas sim, vários unificados trabalhando juntos para que a máquina do anticristo funcione em harmonia, perfeitamente a todo vapor. A máquina do anticristo governará o mundo, o sistema de controle e perdição. Todas estas picadas são ruins, causam dano, mas se você ou sua família já tomou sem saber, ou por algum motivo de pressão exterior, ou não tinham este entendimento, clame a Deus, e Deus fará sua parte, para que não permita lhes causar dano por estas ineficazes picadas iniciais, e não mais se submetam ao mesmo erro. Povo, a besta, é a besta, ela não está no mundo a brincar, ela vem para destruir e trazer condenação eterna dentre os homens. As forças das trevas não brincam de ser mal, sua natureza é a maldade, são forças malignas, não brinquem com ela, levem muito a sério este assunto desta revelação, e independente de que ainda ela esteja no início, ela pode já causar algum tipo de dano. Estas iniciais podem fazer perder a salvação, ainda não, mas se o homem deposita somente esperança e dependência nelas, pode chegar a dificultar a salvação, ou quando ela chegar a seu ponto máximo da eficácia, até impedir na salvação. Não sejam soberbos, ao crer mais na ciência do que em Deus. Estas iniciais não irão alterar com sucesso suas células, mas sim, destruí-las lentamente, no que é diferente, ao sentido, entre uma e outra. Converter igual substituir, dar lugar ao outro, alterar igual modificar, mudar, destruir igual danificar, causar dano. Nesta passagem abaixo Marcos 16:18, Deus prova que pode dar livramentos milagrosos, e faz, até o povo arrependido. Deus é misericordioso, somente aos arrependidos. Entretanto, povo, evitem ao máximo tomar este veneno. Pegarão nas serpentes, e, se tomar alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16:18. Contudo, não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Deuteronômio 6:16. Ninguém deve submeter Deus à prova. Deus não é um homem carnal, imperfeito no caráter, cuja fidelidade precisa ser testada e provada. Ouçam mais esta reflexão bíblica onde a palavra de Deus se autoconfirma. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, ainda que é. Apocalipse 17:8. Povo de Deus, a verdade é esta, e não sejam enganados pela ciência ou governos ou religiões. Ouçam a palavra da boca de Deus que é toda a verdade. O sistema da besta está no mundo. O mundo está entrando no sistema da besta. Os significados ocultos na palavra de Deus como a palavra besta igual sistema. Besta é um sistema de governo, sistema de coordenação, sistema de direção, rumo, etc. Sistema igual conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organizados, ou conjunto das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade. Aqui, os indivíduos se subordinam. A besta é todo um sistema de coisas, interligadas, não limitado, e a besta vem, não com apenas uma única característica de domínio, ela é um sistema múltiplo. Aqueles que acharem limite ao seu poder de domínio serão surpreendidos, observando mais uma passagem bíblica em que diz, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, 16 a 18. Alerta, despertem, como dito muitas vezes, vocês estão sendo enganados, ocultamente já está sendo aprimorada, a fórmula da besta 666, picada e marca, estão juntas, elas estão sendo elaboradas pelos homens, influenciados por espíritos das trevas, a tocarem no corpo, na alma, e no espírito, a desvincularem a natureza do homem com Deus, a causarem alteração e conversão, da imagem e semelhança do homem diante de Deus. A igreja, o povo, dorme. Por isso, virá a operação do erro, para fazer tropeçar aqueles que têm que tropeçar. Por isso, Deus já julgou por permissão sobre as igrejas, sinagogas e templos de pedra, a pô-las, todas ao chão, ao juízo, por causa da sua desobediência contra o Espírito Santo, e virá a destruição das mesmas através do Espírito Anticristo que assolará todo o mundo. Não caiam nas lábias astutas dos homens. Busquem mais conhecimento e sabedoria pelo Espírito. E, está escrito, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, 18. Um cálculo científico de uma fórmula, sobre a natureza do homem. Quando Yeshua, Jesus, disse em beber de seu sangue e comer da sua carne, é no sentido do povo pactuar com o corpo e sangue santo dele pela aquisição da glória, a humanidade permanecer na imagem e semelhança de Deus, a qual Deus fez o homem em criação, e pela vida eterna, se o homem comer de outra carne e beber outro sangue, ou seja, ter outro pacto de corpo e sangue que vem, pela besta, morrerá. Sim, exatamente, e complementando tudo isso que disse, a besta alterará a imagem e semelhança do homem diante de Deus, no qual ao receber da marca e fórmula, não mais estará diante a imagem e semelhança do Criador, mas na imagem e semelhança da besta, e assim, este pertencerá à sua alma, e corpo, e espírito à besta por toda a eternidade das trevas. Sim, esta é a verdade, uma vez aceito a marca, alterando e convertendo, assim, o DNA humano para a imagem e semelhança da besta, será irreversível. Tem muitas pessoas não levando a sério as palavras de Deus, estão ouvindo mais os cientistas antiéticos, gananciosos e corrompidos, e os governos, e ouvindo mais as mídias do que a palavra de Deus. Tem muitas pessoas testemunhando da parte de Deus sobre as picadas malignas, mas preferem dar ouvidos ao mundo, ao homem. Toda desobediência trará consequências, e todos os desobedientes irão responder severamente diante de Deus. Sejam todos obedientes ou tropeçarão. Em alguns casos o tropeço pode causar queda para sempre. Mostrem sua fidelidade àquele quem os criou. Não altere, ou não converta seu DNA, dado pelo Criador Altíssimo. Deus manda alertar seu povo do perigo. Deus manda as sentinelas tocarem as trombetas. Aqueles que ignorarem os alertas serão vítimas mais fáceis. Amadureçam no espírito e se preparem, pois não irão resistir os dias de grande tribulação. Não irão subir antes, porque não se mostram preparados. Na terra vão ser surpreendidos pelo sistema do anticristo como um ladrão invadindo suas casas no calar da madrugada. O espírito anticristo vai enganá-los e selar vocês na besta. E será tarde. Perderão a salvação. Vamos ouvir a palavra de Deus. A boca do homem já falou muito o que não sabe. Muitas palavras vazias, blasfêmias, heresias, hipocrisias, discursos de especulações apóstatas. Deus dá um basta na boca dos homens. Deus faz silenciar os homens, mostrando que somente Ele é espírito de revelação. Deixem de ouvir a voz de engano de homens especuladores que nada sabem. Deixem de ouvir as vozes que não receberam revelação do alto. E vamos ouvir a palavra de Deus que é altíssima, autêntica, rica em revelar e ensinar a verdade, no caminho que garanta a verdadeira salvação eterna. Sua fé está em Deus, ou na fórmula da besta. Muitas pessoas não estão levando a sério as palavras de Deus. Estão ouvindo mais os governos, mídias, cientistas e médicos corrompidos, mais gananciosos. Uma palavra que virá se transformar fato, é que aqueles que fazem tarefas na área da saúde serão os primeiros a serem marcados pela besta. E lembre-se do que está escrito: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17, 5. Ouviram? Maldito se torna o homem que confia no outro homem, e despreza a palavra de Deus. Não confiem nos homens, pois, julgados como culpados serão aqueles que desprezam a palavra do Altíssimo Criador. Há muitas pessoas tendo testemunhos da parte de Deus sobre as picadas de Satanás, e é testemunho desta revelação de Deus. Digo, esta mesma fórmula será cada dia mais aperfeiçoada, e chegará à eficácia máxima, e converterá o DNA do homem. A imagem e semelhança do homem diante de Deus será convertida. Homens buscarão a alteração,
e a conversão do DNA, e não mais pertencerão a Deus, porque estarão na aquisição da imagem e semelhança da besta. Perderão as suas almas, e elas pertencerão a demônios e a besta, incluindo todos os seres das trevas. Esta será a aberração e a abominação que tocará aos homens, a colheita pelo fruto da assolação. Mas muitos não ouvem, preferem dar ouvidos ao mundo cheio de enganos, mentiras. Mas toda má escolha terá consequências, e irão responder diante de Deus por isso. Muitos são que se dizem homens de fé, mas não estão na fé, mas na apostasia, na incerteza do que querem ouvir. Não sabem se ouvem a palavra de Deus, ou se continuarão a ouvir a dos homens. Desejarão ouvir as palavras que mais lhes convém, que massageiam seu ego, ou a verdade que está toda a realidade deste mundo, das coisas mais ocultas, desconhecidas, mas reveladas por Deus. Escolham, pois, se for para continuar a ouvir o homem, Deus se calará por um momento, e serão dias mais tenebrosos e dolorosos em ausência de auxílio do Espírito, e Deus não falará novamente com teu povo, até que o teu povo clame por tua misericórdia. Sejam todos obedientes ou tropeçarão, e em alguns casos pode ser para sempre. Deus está triste com teu povo. Ouçam a voz de Deus, se arrependam antes que seja tarde. Lembre-se do que está escrito: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13:18. Um cálculo científico de uma fórmula sobre a natureza do homem. A fórmula da besta é ficção. Para quem disse que os testemunhos são ficção, estão se cumprindo estes testemunhos. Estes testemunhos causam medo, mas é preciso conhecer a realidade, para que não venha perder suas almas para a besta. Ela fará deste mundo um cenário de terror. Estas coisas são bíblicas, e foram antes preditas de forma abreviada. Mas Deus revela e detalha todas as coisas no designado tempo. O terror não estará presente no mundo somente visto pelo homem por fora, mas se instalará dentro do próprio homem. Portanto, ouçam, e disse isso a Jesus: vocês verão grande terror no lugar onde não deveria estar. Quem lê entenda. Marcos 13:14. Outra passagem diz sobre este cenário de terror sobre a terra: esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá, enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Zacarias 14:12. Mas o poder da besta será abalado pelo poder de Deus. Acontecerão coisas espantosas. Homens desmaiarão de terror, dentre estas coisas, e outras muitas coisas fortes e estranhas acontecerão. Se preparem na palavra de auxílio. Não caiam no erro da queda eterna, e pesquisem sobre esta realidade. Já a edição genética em humanos. Quem anda dormindo desperte. A fórmula da besta trará a imagem e semelhança do homem no DNA da besta. A besta converterá o DNA de Deus para o DNA da besta sobre o homem na imagem e semelhança de Deus. Ao aceitar a marca, receberá a substituição, para a imagem e semelhança da besta. Não caiam na sedução de engano da besta. Não devem aceitá-la. A marca não é somente marca física, mas também espiritual. A mesma marcará o corpo, a alma e o espírito. É um selo, físico e espiritual, onde selará o homem como propriedade da besta. Todo este testemunho foi dado antecipadamente, e já é uma realidade. Pesquisem, e leiam mais a Bíblia pedindo entendimento do Espírito Santo, e saiam dos argumentos mentirosos do sistema. O sistema não quer seu bem. Os manipuladores donos do sistema, eles querem lucro, mesmo que seja através de sua desgraça e morte, ou até mesmo que seja o mal maior pela morte eterna. Cuidado, povo. Este alerta é muito grave. Muitos líderes religiosos se aliarão à besta, e levarão muitas almas com eles ao abismo. Quem é? Quem dá a revelação? O homem, ou Deus? Cuidado, povo. Alerta, muito grave. Muitos líderes religiosos se enganarão, e carregarão consigo muitos ao abismo pelas suas interpretações particulares equivocadas e iluditórias. A marca da besta toca no corpo, na alma, e no espírito. A marca será de dentro do corpo do homem para fora, e mudará a imagem e semelhança do homem diante de Deus. A marca exterior é para sinal inicial, por confirmação de propriedade. Sua imagem e semelhança não mais será a mesma. Terá imagem semelhante à besta. Deus dispôs ao homem um conhecimento, dentre a ciência do bem e a ciência do mal. Ambas existem, e os levarão a um caminho diferente. Sobre qual das duas ciências desejam caminhar, o caminho do bem, ou o caminho do mal? O Deus Criador deixou sua assinatura na sua criação, dentre ela, inclusive o homem, como comprovação científica acerca destas palavras. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel, e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. A sequência numérica 10, 5,
6, 5, foi transcrita para as respectivas letras em hebraico, Yod, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado na sequência. Corresponde à palavra Javé, ou Deus, em hebraico, Canal Yahoo, Deus.